A pergunta que foi feita por esses senhores e senhoras que estavam nesta ocasião, todos atônitos, todos perplexos e perguntando o que é isto dizer. Então, a proposta do Pentecostes, para começar, é levar para cada povo, no seu idioma nativo, notícias maravilhosas sobre Jesus. Na verdade, é essa a pauta que está em torno do Pentecostes de Atos capítulo 2. É levar uma mensagem maravilhosa sobre Jesus Cristo para cada povo no seu idioma nativo. Então a proposta do Pentecostes é fazer com que todo o mundo saiba quem é Jesus. Essa é a intenção primeira, e se a gente for avaliar direito, percebe-se que essa é o maior objetivo do Pentecostes, é fazer Cristo conhecido em todos os povos. Se você entende do texto que a gente acabou de falar, Atos 2, ele vai contar de uma reunião que os discípulos estavam, e de repente o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre todos, encheu a todos e revestiu a todos de poder, e todos falaram em outras línguas. E diante daquele alvoroço, diante daquela zoada, diante daquele barulho, as pessoas se aproximaram de forma curiosa para saber o que estava acontecendo naquele local, naquela ocasião. E as pessoas que estavam visitando Jerusalém por ocasião da Páscoa e Pentecostes começaram a ouvir judeus nativos da Galileia falarem em outros idiomas, e o que encabulava aqueles homens e mulheres de outros países era saber que aquele pessoal, eles não sabiam falar o seu idioma, mas naquela ocasião eles estavam falando no idioma nativo daqueles visitantes, daqueles turistas, daqueles transeuntes da cidade de Jerusalém. E eles ficam admirados ao ver simples judeus da Galileia, inclusive eles mesmos chamam os judeus que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo de galileus, e eles ficam então aturdidos ao ouvirem eles falarem das grandezas de Deus. A Bíblia diz que estavam na cidade judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. E se você prestar atenção nesta ocasião, Deus, ao dividir o mundo em seus idiomas, ele estava no controle dessa situação. E Deus, quando trouxe representantes de todas as nações daquela época para Jerusalém, para o Pentecostes, Deus sabia o que estava fazendo. E a gente vai entender também que Deus preparou o mundo para receber o Evangelho. E Deus fez o Evangelho para o mundo todo. Já dizia Dom Richardson, na análise que ele faz do planeta Terra, Deus fez o mundo para o Evangelho e Deus fez o Evangelho para o mundo. Se vocês observarem o texto lido, os judeus estão ouvindo os visitantes de Jerusalém, os judeus que vieram para a Páscoa e estão até no Pentecostes. Eles ouvem os galileus batizados com o Espírito Santo falarem nas grandezas de Deus, e eles ouvem o idioma nativo deles, e era como alguém falando pessoalmente para eles das grandezas, das maravilhas de Deus. Antes mesmo de Pedro pregar uma mensagem, nesse dia o Santo Espírito de Deus pregou uma mensagem para os representantes de todos os povos naquela data, naquela cidade. Ele estava falando na linguagem daquele povo que há um Deus no céu, que é maior que tudo, que é maior que todos e que faz tudo como lhe apraz. E esse pessoal estava ouvindo falar desse Deus. Aleluia. Não eram pagãos que estavam naquela ocasião,
eram judeus que estavam na diáspora, espalhados pelo mundo, e eles vinham comemorar a Páscoa, vinham comemorar o Pentecostes, e eles estavam ouvindo aqueles homens falarem do grandioso Deus. Se você observar Êxodo 19 e 20, você vai ver Deus pregando para Israel na promulgação da lei. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 5, vocês vão ver Jesus Cristo pregando no Sermão da Montanha, um sermão de moralidade humana. E se você der uma olhada em Atos capítulo 2 e a ocasião do batismo, você vai ver o Espírito Santo de Deus pregando para todos os povos a grandeza de Deus. Ou seja, o próprio Deus se encarregou de, ao longo de todos os tempos, deixar um testemunho pregado e falado para todas as pessoas. Quem pode glorificar o nome do Senhor, faça isso por gentileza. O ocorrido de Atos 2 é uma mensagem do Criador para todas as nações, dizendo aos povos da terra: eu estou chegando até vocês por meio do Evangelho para salvar. Aleluia. Se Cristo tivesse morrido na cruz e ninguém tivesse dito nada para nós, não adiantaria nada. Se Cristo tivesse morrido no Calvário e aquela ocasião, aquele fenômeno, aquela situação, aquele acontecido tivesse ficado só ali em Jerusalém e não tivesse sido levado para os povos, de nada teria adiantado a morte do Senhor. Mas Deus providenciou o Cordeiro para salvar, e Deus providenciou o Evangelho que salva, que é a pregação para todas as pessoas. Muitas pessoas se inquietam e dizem assim: por que tantas religiões? Por que não tem só uma religião? E eu explico a vocês: religião é a busca do homem a Deus, é o homem tentando encontrar Deus. Quando o homem cria uma religião, ele logo arruma um Deus, e essa religião é o elo que liga esse homem a esse Deus. E assim existem tantas ao longo da história humana, e até mesmo hoje existem inumeráveis religiões. Todavia, Evangelho é Deus procurando o homem. Por isso há um só Evangelho. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 12 a pergunta é: o que quer isso dizer? E a gente responde: num tempo em que os homens se faziam deuses, Deus se fez homem e habitou entre nós. João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Numa época em que os grandes da terra se intitulavam deuses, o Deus dos céus se fez pequeno na terra para salvar a todo mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Isso quer dizer, o Pentecostes quer dizer que Deus desceu na terra para salvar a terra, salvar o homem, salvar a mulher por meio do seu Filho, e que esta mensagem chegaria até os confins da terra. Aleluia. Oh, glória. Jesus disse: ide por todo mundo, falai a toda criatura. Deu a ordem. Ele tanto deu a ordem como deu a possibilidade da ordem ser cumprida. Se a gente fosse fazer essa ordem cumprida sem o poder do Pentecostes, a gente ficaria deslizando lá nas beiradas de Jerusalém. Mas o Pentecostes fez o Evangelho voar sobre toda a terra, chegando em Buriticupu e salvando a nós outros. É isso que significa Pentecostes. O Evangelho chegando aos necessitados. É isso que significa Pentecostes. O pão chegando aos famintos, a água chegando aos sedentos, a cura chegando aos doentes. Lá em Jerusalém, nesta ocasião, estavam hospedados, porque eles vieram para a Páscoa, e parte deles ficaram logo para a festa do Pentecostes, que só era 50 dias depois. E lá eles ficavam, e nessa ocasião tinha gente denominado de partos, medos, elamitas, pessoal da Mesopotâmia. E esse pessoal, os partos, eles eram politeístas, isto é, eles adoravam vários deuses. Os medos também eram politeístas, e numa
polígamos, eles viviam com um casamento totalmente desequilibrado, homens com várias mulheres, mulheres com vários homens, e assim por diante. Os elamitas, que eram considerados povos dos altos, eles também eram politeístas e adoravam as deusas. Eles tinham no seu panteão, eles tinham no seu menu de idolatria várias deusas. Havia também os mesopotâmios, eles eram politeístas, e além de politeístas, eles eram macumbeiros, eles eram do mundo submundo, eles tinham invocação a espíritos malignos. Além do mais, eles já apoiavam o nudismo, e nos cultos pagãos muitas pessoas andavam nus nas suas religiões. Havia também naquela ocasião os judeus, e somente os judeus nesta ocasião se tira uma exceção. Eles eram monoteístas, adoravam somente um Deus, porém eram egoístas e não queriam compartilhar Deus para as outras nações. E eu digo mais, o judaísmo pode ser só para os judeus, mas o evangelho é para todos. O evangelho é para todos os povos. Glória a Jesus. Havia lá os capadócios, e os capadócios também eram politeístas. Eles adoravam vários deuses, era Deus para cada necessidade deles. Eles eram ricos, eles eram culturalmente elevados, os que moravam na Capadócia. Os que eram do Ponto também eram politeístas, e toda a Ásia se configurava em politeístas, adoravam a vários deuses e eram cegos do paganismo. Era essa a realidade do mundo na época em que o Pentecostes começa a ser aceso na terra. Aleluia. Só que Jesus Cristo trouxe esses judeus de todas essas ações, colocou eles em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e do batismo com o Espírito Santo, salvou eles, perdoou os pecados e os enviou para cada nação com a mensagem salvadora do Evangelho. Aleluia. No texto diz que lá também tinha os frígios, e os frígios adoravam a Mãe Terra. O pessoal da Panfilha era politeísta, o pessoal do Egito era extremamente politeísta, e eram ocultistas também, e adoravam os seus líderes políticos. A Líbia era politeísta. Cirene foi fundada